Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, saudemos a todos vós, peregrinos aqui presentes, e aqueles que nos acompanham pelos meios digitais, para juntos celebrarmos esta Santa Eucaristia com confiança no Senhor, por esses dias que se aproximam a sua paixão e a sua ressurreição. Diante do altar do nosso Deus, que é rico em misericórdia, reconheçamos os nossos pecados. Confessemos. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, por minha grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus de misericórdia, iluminai os corações dos vossos fiéis, que se purificam na penitência, e atendei às preces daqueles a quem inspirastes o desejo ardente de vos servir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Leitura da profecia de Daniel. Naqueles dias, Nabucodonosor, rei de Babilônia, disse aos 3 jovens israelitas: será verdade, Sidraque, Misaque e Abdénago, que não prestais culto aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que mandei levantar? Pois bem, quando ouvirdes tocar a trombeta, a flauta, a cítara, a harpa, o saltério, a gaita de foles e todos os outros instrumentos, estáis dispostos a prostrar-vos e adorar a estátua que mandei fazer? Se não a quiserdes adorar, sereis imediatamente lançados na fornalha ardente. E qual é o Deus que poderá livrar-vos das minhas mãos? Sidraque, Misaque e Abdénago responderam ao rei Nabucodonosor: não é necessário responder-te a propósito disto, ó rei. O nosso Deus, a quem prestamos culto, pode livrar-nos da fornalha ardente e livrar-nos também das tuas mãos.
Mas ainda que o não faça, fica sabendo, ó Rei, que não prestamos culto aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que mandaste levantar. Então Nabucodonosor encheu-se de cólera e alterou o semblante contra Sidraque, Misaque e Abdénago. Mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais do que o costume e ordenou a alguns dos seus mais valentes guerreiros que ligassem Sidraque, Misaque e Abdénago e os lançassem na fornalha ardente. Entretanto, o rei Nabucodonosor, sobressaltado, levantou-se precipitadamente e perguntou aos seus conselheiros: não é verdade que ligamos e lançamos 3 homens na fornalha ardente? Eles responderam: certamente, ó rei. Continuou o rei: mas eu vejo 4 homens a passearem livremente no meio do fogo sem nada sofrerem, e o quarto tem o aspecto de um filho dos deuses. Então Nabucodonosor exclamou: bendito seja o Deus de Sidraque, Misaque e Abdénago, que enviou o seu anjo para livrar os seus servos, que, confiando nele, desobedeceram à ordem do rei e arriscaram a sua vida, a fim de não prestarem culto ou adoração a qualquer divindade que não fosse o seu Deus. Palavra do Senhor. Digno de louvor e de glória para sempre. Digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus dos nossos pais, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito o vosso nome glorioso e santo, digno de louvor e de glória para sempre. Digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais no templo santo da vossa glória, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais no trono da vossa realeza, digno de louvor e de glória para sempre. Digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais, vós que sondais os abismos, e estáis sentado sobre os querubins, digno de louvor e de glória para sempre. Bendito sejais no firmamento do céu, digno de louvor e de glória para sempre.
Glória a vós, ó Cristo, glória a vós, ó Cristo, palavra de Deus. Glória a vós, ó Cristo, glória a vós, ó Cristo, palavra de Deus. Felizes os que recebem a palavra de Deus de coração sincero e generoso e produzem fruto pela perseverança. Glória a vós, ó Cristo, glória a vós, ó Cristo, palavra de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia Jesus aos judeus que tinham acreditado nele: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam-lhe: nós somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como é que tu dizes, ficareis livres? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete o pecado é escravo. Ora, o escravo não fica para sempre em casa. O filho é que fica para sempre. Mas se o filho vos libertar, sereis realmente homens livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão, mas procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu digo o que vi junto do meu Pai, e vós fazeis o que ouvistes ao vosso pai. Eles disseram: o nosso pai é Abraão. Respondeu-lhes Jesus: se fosseis filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas procurais matar-me, a mim, que vos disse a verdade que ouvi de Deus. Abraão não procedeu assim. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos filhos ilegítimos, só temos um pai que é Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus fosse o vosso pai, vocês me amariam, porque saí de Deus e dele venho. Eu não vim de mim próprio, foi ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, é interessante podermos perceber nesse evangelho de hoje que Jesus começa a falar para um grupo daqueles que acreditavam nele, que tinham acreditado em Jesus. Mas logo, a seguir esse diálogo, comecemos a perceber que não correu muito bem, acabaram por depois ficarem chateados com certeza com Jesus, e depois, com tudo isso, acabou levando Jesus à morte.
Jesus começa a falar com esse grupo que acreditava nele, mas depois eles não aceitaram as palavras de Jesus. É bonito quando nós ouvimos que Jesus, quando vai falar logo de princípio, depois desse diálogo aí entre meio, Jesus vai logo falando sobre a verdade e sobre o pecado. Acolher a palavra é acolher também Jesus. Então Jesus, nesse diálogo, vai logo dizer para eles: o pecado escraviza, a verdade liberta. É interessante nós podermos notarmos esse sentido da escravidão que o pecado nos torna. Na concepção que Jesus fala para nós, o pecado escraviza, mas Jesus vai dizer que é totalmente livre aquele que acolhe a sua palavra. Viver na liberdade. O próprio Evangelho, em outra parte, já diz: viver na liberdade. É o convite que o Senhor faz, sobretudo agora, nesse tempo que nós estamos a preparar e aproximar-se cada vez mais de celebrarmos a paixão e a ressurreição do Senhor. Olhar para a nossa vida e também perguntar-nos se nós somos ainda escravos do pecado. O que ainda falta para vivermos verdadeiramente livres como filhos de Deus? Como assim o Senhor o quer que nós o sejamos? É totalmente livre. Aquele que acolhe a palavra de Jesus, conhece a verdade e torna-se seu discípulo. Seguir a Cristo é também uma forma e um meio de nos tornarmos livres. Conhecer também a verdade é pertencer a Deus, porque aqueles que não pertencem a Deus procuram matá-lo. Mesmo Jesus já disse aqui nesse Evangelho que: por que procurais matar-me? Se dizem ser filho de Deus, se dizem ser filho de Abraão, e por que procuram matá-lo? Não é? Aqueles que não permitem que esta palavra de Deus entre, como mesmo Jesus diz no Evangelho, que eles não permitem que a palavra entre em si, procura sempre matar a Deus. É como muitos na sociedade em que vivemos. Procuram matar Deus da sua vida, dizer que Deus não existe, dizer que as coisas que acontecem são coisas do acaso, previsões que já estavam prontas. E assim começa essa força do secularismo dentro mesmo das nossas famílias e ambiente que nós passamos, para dizer que Deus, que Jesus não existe. Somente aquele que não permite que a palavra do Senhor entre no seu coração são aqueles que realmente querem matá-lo, nele mesmo e também na vida dos outros. Então, quando Deus deixa de ser apenas uma ideia, porque para muitos também Deus é como uma ideia. É interessante podermos notarmos isto. E quando a fé em Jesus se torna vida, também nós podemos experimentar a liberdade. Eles aqui, os judeus, dizem que são filhos de Abraão. E Jesus os questiona: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as práticas de Abraão. Nós também podemos cair na tentação de ser como eles, de dizermos que somos cristãos, somos crentes, seguimos Jesus. Mas isso não é o suficiente. Dizer que somos filhos de Deus, dizer que somos cristãos, não é o suficiente. Se nós não acolhermos esta palavra do Senhor, palavra que nos liberta, e se não nos tornarmos verdadeiramente seus discípulos. Então, lembremos agora em olhar um exemplo muito importante dessa primeira leitura de hoje.
os 3 jovens que recusaram-se com força, com coragem, a não adorar aquilo que o rei lhes propunha. Então esses jovens são para nós esse exemplo, porque é uma força corajosa para não adorar esse poder real. Assim também como somos convidados a olhar na nossa vida muitas coisas que nós também poderíamos ter em atenção para não nos prostrarmos diante delas. Então, o que é que Nabucodonosor vai dizer? Quem poderá libertá-los das minhas mãos? E a resposta deles: não vamos responder nada, porque o Deus que nós servimos nos libertará. Esses jovens são esse exemplo para nós, além da coragem, da determinação, mas também de confiança no Deus que eles serviam, o Deus único e verdadeiro. E a partir dessa coragem e dessa fidelidade, até mesmo o rei converteu-se. Os nossos exemplos de nossa fé, de confiança em Deus, é necessário também chegar ao coração daqueles que ainda não conheceram a Deus, o Deus único e verdadeiro, ou até mesmo aqueles que não acolheram esta palavra da verdade que liberta. Por isso, o exemplo deles é também um convite para cada um de nós. E perguntar-nos: confio plenamente nesse Deus que pode tudo, que pode me libertar, que pode salvar-me, que pode ajudar-me? Mas isso, gosto sempre de dizer, que pelo fato de confiarmos nesse Deus da libertação, Deus do amor, o Deus da paz, não significa que estamos isentos do mal. Não significa que estamos isentos da perseguição. Mas o mais importante, apesar de todos os acontecimentos que possam acontecer ruins na nossa vida, temos a certeza de que o Senhor está conosco, que é o Deus que nós servimos e que nós o amamos e que Ele também nos ama. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, mais perigoso do que arder numa fornalha é deixar que a voz de Deus se extingue de nós. Peçamos ao Pai a graça de o escutar, dizendo: ensinai-nos, Senhor, a vossa lei. Para que a Igreja de Cristo, presente em toda a terra, ponha a sua esperança na cruz bendita do Senhor, pelo qual veio até nós a salvação, oremos em esperança. Ensinai-nos, Senhor, a vossa lei. Para que os poderosos e grandes deste mundo não fiquem célebres pela maldade de seus atos, mas por obras de justiça e de verdade, oremos ao nosso Deus. Ela está a ler no outro dia, não está a ler aqui. Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia, para que o Senhor abra os corações dos decisores políticos e os leve ao discernimento de que só na paz é possível sermos todos irmãos, oremos ao nosso Deus. Sim. Para que os jovens cristãos sejam audazes e sabem anunciar aos pagãos de hoje que a salvação que eles esperam vem de Cristo, oremos ao nosso Deus. Para que aqueles que são escravos do dinheiro, do bem-estar, do que é ilícito e do que é mau, experimentem um dia a força libertadora da palavra, oremos ao nosso Deus.
Ensinai-nos, Senhor, a vossa lei. Para que a comunhão da Eucaristia que celebramos nos liberte cada vez mais dos nossos vícios, da maldade, da intolerância e do pecado, oremos ao nosso Deus. Dai, Senhor, a vossa lei. Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que nos falais pela palavra do vosso Filho, ensinai-nos a chamar-vos nosso Pai. Por Cristo nosso Senhor. Jesus, nossa redenção, nosso amor, nossa esperança. Deus Criador do universo, feito homem verdadeiro, feito homem verdadeiro. Tu és a nossa alegria, serás o prêmio no céu, na glória da tua glória, pelos séculos sem fim, na glória da tua glória, pelos séculos sem fim. Orai, irmãos, para que o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, as ofertas que vos são consagradas e fazei que estes dons oferecidos para a glória do vosso nome sirvam de remédio para as nossas almas. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte. Pela paixão redentora do vosso Filho, abristes ao homem o caminho da fé, para proclamarem a glória do vosso nome. No admirável poder da cruz, resplandece o julgamento do mundo e a vitória do crucificado. Por isso, com os anjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faça isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos, que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-o na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ouçamos dizer: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que vivamos nele, para que vivamos nele. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que vivamos nele, para que vivamos nele. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito para que vivamos nele, para que vivamos nele. Ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Ele nos predestinou de sua livre vontade para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Deus enviou
que fosse enaltecida a glória da sua graça, com a qual nos favoreceu em seu amado Filho. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. Deus enviou ao mundo o seu Filho unigênito, para que vivamos nele, para que vivamos nele. Vós, Senhor, sois o nosso Pai. 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 Nosso Redentor, é desde sempre o vosso nome. Vós, Senhor, sois o nosso Pai. Vós, Senhor, sois o nosso Pai. Oremos. O sacramento que recebemos, Senhor, seja para nós remédio celeste, que purifique os nossos corações de todo mal e nos assegure a vossa contínua proteção por Cristo nosso Senhor. Faço a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Agora bendigo os objetos religiosos.
Oremos. Dignai-vos, Senhor, abençoar esses objetos religiosos, a fim de que, por intercessão da Virgem Santa Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, se tornem sinal de salvação para quantos usarem. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Atendei às súplicas do vosso povo, Deus Todo-Poderoso, e fazei sentir os frutos da vossa misericórdia aos que esperam confiadamente a vossa benigna piedade. Por Cristo nosso Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe.